Amigos do canal Calcio Parlato, aqui para comentarmos uma análise con il fiocco di Napoli-Fiorentina, melhor Fiorentina-Napoli, um jogo muito bonito, um jogo com grande intensidade, um jogo em que mostra como essas duas equipes têm, de fato, um futebol bonito. Recentemente nós gravamos um vídeo perguntando qual seria o time que, nessa fase, nessas primeiras rodadas, estaria jogando o melhor futebol, ou pelo menos o futebol mais bonito. Essas duas, Fiorentina e Napoli, de fato são entre aquelas que mais mostram uma estética de futebol que agrada. Foi um jogo intenso, como geralmente são intensos os jogos que a Fiorentina joga, sobretudo em casa. Foi assim contra a Inter de Milão, e foi um roteiro até bastante parecido. Muita pressão, uma grande capacidade de fechar todas as linhas de passagem dos adversários e gol. Gol, primeiro gol de bola parada, aliás, os três gols vieram de bola parada, do 2-1 a favor do Napoli. Esse gol foi uma assistência do Vlahovic, que está ainda em uma fase de stand-by sobre a questão da renovação do contrato. Ele deu assistência para o Martin Quarta que depois, 10 minutos depois, faz uma falta meio que necessária, talvez, para poder parar o ataque do Osimhen, embora talvez pudesse ter feito essa falta fora da área, aí nesse caso, quem sabe, talvez ele teria até levado um vermelho. Enfim, fato é que o Napoli jogou muito na velocidade do seu grande centroavante, Osimhen. A Fiorentina jogou muito mais na pressão organizada de todo o meio de campo. Vocês podem reparar, se vocês verem algumas fases do jogo, sobretudo no primeiro tempo, como a Fiorentina coloca 8 jogadores no meio de campo adversários de forma absolutamente standard. Não é uma situação específica, peculiar, um momento, não, é exatamente o esquema de jogo. 8 jogadores precisam fazer pressão e precisam, quando tiver posse de bola, estar sempre na metade do campo de fato. Ficam 2 jogadores, os 2 zagueiros, na verdade, praticamente no círculo do meio de campo, o resto atacando. De forma muito orgânica, mas, sobretudo, de forma muito agressiva. Claro que isso faz com que a Fiorentina se exponha. Tanto que o gol do empate, a Fiorentina veio justamente em um momento em que a Fiorentina estava pressionada para procurar o segundo gol. Eu acho que é aí, talvez, onde a Fiorentina ainda não tem a mentalidade, não tem a capacidade, sobretudo com times fortes, tão fortes como é esse Napoli, de matar o jogo. O segundo gol já coloca o time adversário numa situação muito mais complexa. Mas o Napoli fez muito bom jogo, não deixou de qualquer forma totalmente livre a Fiorentina de ser dona do campo, conseguiu durante o primeiro tempo ter as suas ações, sobretudo aproveitou demais uma certa liberdade que o Insigne tinha no momento que o Driozola, o lateral defensivo espanhol da Fiorentina, tinha uma grande atuação na parte da frente, na parte do ataque, e evidentemente o Insigne aproveitou em 2 ou 3 oportunidades. Se não era ele, era o Osimhen, que sempre, embora guardados pelo quarto, pelo Milenkovic, porém, na velocidade dele, às vezes, nem 2 zagueiros eram suficientes. O que nós podemos resumir e analisar desse jogo? Que o Napoli ganhou de forma merecida por mostrar ser, de fato, um time muito compacto e que consegue desenvolver um jogo muito objetivo,
e que tem, de forma bastante clara, obedecido e colocado em prática os ditames do seu treinador, que são uma posse de bola razoável, ou seja, não é o ponto principal, mas é o momento de organização do jogo. O Ruiz, por exemplo, é esse jogador que tende a distribuir a bola, tende a organizar o jogo. E utilizar ao máximo os Zelinski, por exemplo, que hoje teve uma atuação muito boa, foi um dos melhores no seu time, depois um período em que teve que passar por um momento de recuperação de lesões, e ter os dois externos, os dois alas, o Insigne e o Lozano, e depois o Politano, que substituiu, os três, de qualquer forma, infernizaram muito e deixaram a Fiorentina, de fato, pouco segura de poder avançar sempre constantemente seus tercinos, né, que são os zagueiros defensivos. Podemos também dizer que a Fiorentina parece que joga, impõe o seu jogo, qualquer seja o adversário, mas depois acaba a gasolina. Parece que a gasolina da Fiorentina dura 60 minutos. No caso, no jogo contra o Napoli, isso aconteceu, tomaram o gol do empate em uma situação de contra-ataque que, quando você está em vantagem, vai ser menos esperado. Mas isso também diz muito sobre as características desse time. Na busca do segundo gol, que teria, de fato, colocado a Fiorentina bem melhor na expectativa de um resultado final, pelo menos positivo, em não de derrota. Acredito que a Fiorentina merecia alguma coisa a mais, mas o Napoli não desmereceu de forma nenhuma a vitória, mostra de ser equipe, mesmo tendo jogado durante a semana, mesmo tendo jogado na quinta-feira, acabou não se desgastando, não tendo problemas em termos de manutenção do próprio estado físico, psicofísico, e se manifestou, se mostrou ser uma candidata fortíssima ao título desse ano. Fiorentina-Napoli, de qualquer forma, vai em arquivo como um jogo bonito, e sempre quando esses dois times entram em campo, a possibilidade que isso aconteça é grande, e vai nos deixar a sensação de que, se de fato o Napoli não tiver problemas com lesões e superar o impasse que vai acontecer em janeiro com a Copa da África, porque Osimhen é o devastante, que é o melhor centroavante desse momento no panorama do futebol italiano, e o Anguissa, que não tem brilhado hoje, tem jogado muito bem, mas não tem sido, digamos assim, o melhor em campo, como nos jogos anteriores, mas são duas peças absolutamente fundamentais para o Spalletti. Se, em janeiro, eles não estando em campo por defender as próprias seleções, o Napoli precisa ou pensar no mercado de janeiro em alguém que possa substituí-los, ou, de fato, estar pronto a ter os seus jogadores de reposição, como o Petagna, por exemplo, no caso do Osimhen, e o Demi, no caso do Anguissa, para que não possa sofrer algumas derrotas. Muita saúde esse Napoli do Spalletti, muito bem, muito mais dinâmico do que, por exemplo, a gente vê ele jogando na Europa, muito concentrado, o objetivo é claro, a Europa League não é algo que nesse momento interessa a nenhum dos times italianos. Mais para frente, se acontecer de passar de turno, vamos que vamos, mas nesse momento prioritário é absolutamente prioritário o caminho. Temos o Milan que está vindo forte. No próximo vídeo nós falaremos sobre um belíssimo jogo também entre Atalanta e Milan. Vejo vocês por aí, assinem o nosso canal, ative nosso sininho e divulgue nosso trabalho. Estamos aqui porque gostamos e adoramos, como vocês, futebol italiano.